Meu nome é Vicente, e tudo o que vou contar aqui aconteceu há alguns anos, quando eu ainda estava no ensino médio. Não sei ao certo se as escolhas que fiz na época foram certas ou erradas, mas sei que não consigo mais guardar o que vivi só para mim. Então vou tentar colocar em palavras aquilo que me persegue até hoje. Meu avô costumava dizer que quando a vida fica calma demais, é bom ficar atento. Ele não falava isso como se quisesse que algo ruim acontecesse, mas sim como se fosse uma dessas leis que ninguém escreve em lugar nenhum, mas que acabam se cumprindo de um jeito ou de outro. Quando as coisas vão bem demais, elas costumam desequilibrar tudo ao redor. Meu pai, Sérgio, é o caçula de 7 irmãos. Todos cresceram sob o mesmo teto, com as mesmas regras, mas cada um seguiu um caminho diferente. O mais velho de todos, Rubens, era visto pela família como um exemplo de sucesso. Eu me lembro de ouvi-lo falar sobre viagens caras e investimentos em terrenos longínquos. Ele tinha mais recursos que meus outros tios, e isso gerava uma mistura de admiração e inveja. Até que tudo despencou para ele de forma brutal. Ele decidiu apostar quase todo o dinheiro num negócio que no começo parecia promissor. Disseram que um conglomerado estrangeiro estaria comprando grandes áreas para implementar algo turístico. Pousadas, chalés e, quem sabe, um resort. Gente poderosa já estaria envolvida. Então os papéis pareciam legítimos, com plantas do terreno e autorizações que convenciam qualquer um. Rubens colocou 90% de tudo o que tinha nisso. Não demorou para descobrirmos que o suposto conglomerado não passava de uma farsa, sem registro algum. As promessas de lucro rápido viraram uma dívida sem tamanho. Foi como assistir a uma avalanche. Primeiro ele perdeu o investimento, depois foi obrigado a vender a maioria dos bens e por fim ficou com quase nada além de dívidas acumuladas. Quando a poeira começou a baixar, ele se viu em apuros, sem casa mobiliada, sem os carros que exibia todo fim de semana. Até as roupas mais caras foram embora, e alguns objetos que eu nem sabia que ele colecionava passaram a ser anunciados em sites de leilão. Rubens sumiu por um tempo, não atendia às ligações e não aparecia nos almoços de família. Pouco antes desse sumiço, ele apareceu na minha casa para falar com meu pai, trazendo debaixo do braço uma jaqueta de couro exótico. Vocês conhecem alguém que pagaria 50 mil nisso aqui? O valor já era baixo em relação ao que ele dizia valer, mas ninguém ali tinha dinheiro para isso, nem conhecia pessoas interessadas. Mesmo assim, fiquei com pena de vê-lo tão perdido e tentei ajudá-lo pela internet. Consegui contato com um sujeito que topou pagar 90 mil em dinheiro vivo. O negócio foi fechado num fim de semana. Rubens deixou 10 mil para o meu pai como forma de agradecimento e sumiu novamente. Por bastante tempo não apareceu em lugar nenhum, nem trocava mensagens, nem telefonava. Parecia que queria se esconder de todo mundo. Em um certo dia, tomei coragem e fui até a casa dele, a mesma onde cresci vendo minhas primas e primos brincando no quintal, só para checar se estava tudo bem. Quando toquei a campainha, nada aconteceu. Liguei para o celular dele e Rubens atendeu dizendo que não estava em casa, que tinha saído de manhã e voltaria só à noite. Não estou aí agora, Vicente. Volto só depois do anoitecer. Mas pela janela vi uma luz acesa no corredor e tive a impressão de alguém espiando por detrás da cortina. Aquilo me deixou com uma sensação estranha, mas resolvi não insistir. Algumas semanas depois, ele ressurgiu do nada com uma atitude diferente. Não apareceu na nossa casa, não explicou o que estava fazendo, mas vestia boas roupas e passou a postar nas redes sociais fotos de lugares que pareciam caros. Era como se, de uma hora para outra, estivesse se reerguendo. Deixou de procurar meu pai, não compareceu nas reuniões de família e ninguém sabia em que ele trabalhava ou se tinha conseguido resolver as dívidas. Mais tarde descobri que ele andava em contato com agiotas e gente perigosa. Ao que tudo indicava, devia haver um novo esquema por trás dessa guinada. Era tudo muito nebuloso. Até que recebi uma ligação dele no meio de uma tarde. Eu estava em casa, estudando, e estranhei ao ver o nome de Rubens na tela do celular. Ele não ligou para meu pai, nem para os outros tios. Ligou para mim
pedindo um favor urgente. Preciso que você alimente meu cachorro. Tive um problema em outra cidade e não vou conseguir voltar hoje. Você pode fazer isso por mim? A voz dele estava baixa. Não deu explicações muito claras. Disse apenas que eu precisava pegar a chave da casa e me passou coordenadas específicas para encontrá-la. Comentou de um pequeno supermercado e uma pracinha ao lado, orientando que atrás de uns brinquedos de ferro pintados de azul, num canto sempre vazio, onde quase ninguém vai, eu deveria cavar um pouco na terra e encontraria uma latinha. Lá dentro haveria uma chave. Confio em você. Por favor, faça exatamente como eu disse e me ligue quando entrar na casa. Fiz o que me pediu. Cheguei ao lugar indicado e segui as instruções. De fato, achei a latinha com a chave. Apesar de achar tudo muito estranho, segui adiante. Ao entrar na casa, notei que estava completamente diferente da última vez em que estive lá. Rubens sempre teve móveis caros, mas o que vi eram cadeiras e mesas com acabamento simples. Alguns móveis parecendo feitos à mão ou reciclados. Não havia nada que indicasse luxo ou ostentação. E também não ouvi barulho de cachorro, o que foi o primeiro sinal de que algo estava mesmo estranho. Dei uma volta pelos cômodos, chamando pelo bicho. Nenhum latido, nenhum pote de ração, nem mesmo pelos no chão. Liguei para Rubens, contando que não havia encontrado o cachorro. Ele atendeu rápido, com uma voz ainda mais abafada, e pediu que eu fizesse outra coisa antes de continuar procurando. Vá até a cozinha, abra o congelador e pegue um pote, qualquer um. Esquente no micro-ondas por 6 minutos. Depois, levante a tampa do fogão e procure uma chave escondida entre as bocas. Pegue essa chave e não faça perguntas agora, por favor. Abri o congelador. Havia muitos potes empilhados, todos etiquetados com datas recentes. Pareciam marmitas congeladas, mas havia tanto daquele material que mal sobrava espaço no freezer. Peguei um pote, coloquei no micro-ondas pelo tempo indicado. Enquanto o barulho do eletrodoméstico enchia o silêncio, tentei entender o que estava acontecendo. Rubens me pediu ainda que pegasse um copo com água e uma colher e deixasse tudo em uma bandeja. Quando terminar de esquentar, suba para o segundo cômodo no fundo da casa. Use a chave que encontrou para abrir a porta. Deixe a bandeja lá dentro e volte. Só não toque em nada que não precise. Ele fez uma pausa. Acho que percebeu meu nervosismo porque por um instante soltou um suspiro longo. Não tente ajudar o que quer que você veja lá. Por favor, confie em mim. Quando eu estiver de volta, vou explicar tudo. A ligação caiu depois disso. Fiquei ali com aquela sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer, mas sem saber ao certo o que fazer. Larguei o telefone e preparei a bandeja. Caminhei até o fundo do corredor. Abri a primeira porta, passei por um pequeno pátio até chegar na segunda porta, onde usei a chave suja de óleo que peguei no fogão. Atrás dessa porta havia uma escada estreita, sem janelas, apenas uma lâmpada pendurada. Não ouvi barulho de cachorro, não senti cheiro de animal. O ar, porém, era abafado. Conforme subi os degraus, a tensão aumentou. Deixei a porta aberta, meio com medo de encontrar algo que pudesse me atacar ou querer fugir. No alto da escada, cheguei a um cômodo sem ventilação, meio improvisado, com uma cama de solteiro encostada na parede. O que vi ali me tirou o chão. Havia uma pessoa acorrentada pelo tornozelo, usando roupas rasgadas, aparentando fraqueza. Nunca tinha visto aquele sujeito na minha vida. Ele devia ter um pouco mais de idade que eu, mas tinha feridas nos braços, e um dos braços terminava no cotoco. As paredes daquele cômodo tinham marcas amareladas, como se ninguém limpasse fazia muito tempo. Quando ele me viu, começou a gritar. Não pediu ajuda com palavras claras, mas dava para entender que implorava por socorro. Tentei manter a bandeja firme, mas minhas mãos tremiam tanto que o pote caiu no chão antes que eu pudesse chegar perto da cama. A comida se espalhou e um cheiro forte me embrulhou o estômago. O homem tentou se arrastar até mim. O som da corrente no cimento me deixou paralisado. Eu não esperava nada daquela cena. Estava convencido de que encontraria um cachorro. Em vez disso, havia alguém ali mutilado, preso, sem poder fugir. Não consigo lembrar direito como saí dali. Larguei tudo para trás e corri. Tranquei a porta e fui embora.
Quando cheguei em casa, meu pai percebeu que eu estava transtornado. Tentei inventar uma desculpa. Levei um susto na rua, pai. Um cachorro de verdade correu atrás de mim. Ele deve ter estranhado, mas não fez muitas perguntas. Passei aquela noite sem dormir, sem conseguir tirar da cabeça a imagem daquele homem gritando, implorando, acorrentado no cômodo secreto. Rubens me ligou no dia seguinte, pedindo que eu repetisse o procedimento, pois ainda não podia voltar. Eu quase desliguei na cara dele, mas tinha medo do que isso significaria para a pessoa presa. Se eu não fosse, ela ficaria sem comer. Então concordei, mas tentei me proteger do que quer que acontecesse lá em cima. Na segunda vez, levei meus fones de ouvido e coloquei música alta. Subi com a bandeja, sem olhar diretamente para o acorrentado. Mesmo assim, percebi que ele tinha mais marcas no corpo e parecia ainda mais debilitado. Não gritou, apenas ergueu o rosto mostrando que já tinha perdido uma das orelhas. A falta de cuidados era evidente. Deixei o pote no chão, virei as costas e saí correndo, carregando comigo um peso na consciência que me acompanhou o resto do dia. Na terceira vez, fiz tudo quase no automático. Peguei o pote, esquentei por 6 minutos, subi, deixei no chão no escuro e fui embora antes que ele tivesse tempo de reagir. Eu não saberia dizer se isso era a maneira correta de agir. Apenas não queria enxergar mais nada ali. Preferia ficar na ignorância sobre o que Rubens estava fazendo. Se ele quisesse me contar depois, que contasse. Quando Rubens finalmente voltou, me chamou para conversar. Ele parecia calmo, como se nada de especial tivesse acontecido. Apareceu na minha casa com um semblante sereno e um presente caro na mão. Algo tecnológico que eu estava namorando havia semanas. Ofereceu como agradecimento. Peguei o objeto, mas me senti enojado ao mesmo tempo, como se fosse um suborno para eu continuar calado. Precisamos conversar em algum lugar reservado, Vicente. Eu recusei ir até a casa dele, então marcamos de nos encontrar perto daquela pracinha atrás do supermercado, o mesmo lugar onde ele tinha escondido a chave. Sentamos em um banco de cimento, enquanto o vento balançava os galhos das árvores. Rubens, sem rodeios, confessou que a pessoa que vi presa era um dos responsáveis pelo golpe que destruiu sua vida financeira. Ele disse que localizou o homem usando contatos obscuros, mas não entrou em detalhes de como o raptou ou qual foi o passo a passo. Falou apenas que pretendia fazê-lo sofrer do mesmo jeito que sofreu. Eu dou a ele a chance de se alimentar. A voz de Rubens me fez gelar. E o que tem dentro daqueles potes? Bom, é carne dele mesmo. Consegui a ajuda de um sujeito que já trabalhou como enfermeiro. Ele cuida de estancar os sangramentos. Queria ter me levantado e ido embora naquele instante, mas minhas pernas não reagiram. Ele continuou contando que depois de tudo que perdeu, não via sentido em seguir adiante, a não ser se vingando. Falou como se fosse perfeitamente lógico fazer o que estava fazendo. As palavras saíam dele como se não houvesse nenhum peso moral. Meu estômago revirou. Senti um enjoo que quase me fez vomitar ali mesmo. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Alguns dias depois, Rubens apareceu morto. A versão oficial foi a de que homens armados atiraram contra a casa dele num acerto de contas. Ele não resistiu a caminho do hospital. Parte de mim sofreu muito porque, apesar de tudo, ele era meu tio. E lembro de quando eu era pequeno e ele me buscava no colégio. Outra parte ficou horrorizada ao pensar naquele prisioneiro que provavelmente continuaria preso, sem comida, sem qualquer chance de sair de lá. Tomei coragem de avisar a um policial que estava de guarda na rua onde a casa fica. Contei que alguém estava acorrentado lá dentro e que ninguém mais tinha a chave. Ele me olhou com desconfiança, mas prometeu verificar. Dias depois, houve boatos de que a perícia mal conseguiu acessar todos os cômodos, porque parte da construção estava destruída por tiros e fogo. Alegaram não ter encontrado ninguém lá. Alguns vizinhos acreditam que a polícia não procurou direito, seja por descaso ou suborno. De qualquer forma, não me deram mais respostas. Tentei voltar à pracinha para cavar onde antes estava a lata com a chave. Não encontrei nada. A casa ficou fechada e meus outros tios tentaram vender o imóvel várias vezes, mas ninguém se interessou.
Alguns vizinhos juram que escutam gemidos durante a madrugada, correntes se arrastando, como se algo ou alguém ainda estivesse ali. Até hoje não sei se o homem que vi teve alguma chance de escapar, se alguém o encontrou ou se morreu naquele quarto improvisado. Carrego essa culpa, esse peso, sem saber para onde correr. Já pensei em contar a história na delegacia de novo, mas sempre imagino a mesma pergunta. E como você sabe disso tudo, Vicente? Quando lembro do rosto dele me pedindo ajuda, parece que um filme se repete na minha cabeça. E assim como meu avô dizia, tudo isso começou justamente num dos períodos em que as coisas pareciam mais estáveis para a nossa família. É como se a vida esperasse esse momento para mergulhar a gente num abismo que nem sabíamos que existia. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Marlon. Desde muito novo acompanhei minha mãe em um ofício que até hoje me traz recordações quase palpáveis. Ela fazia doces artesanais para vender. Eram guloseimas simples, mas delicadas. Geladinhos, cocadas e algumas compotas de frutas. Todos no povoado conheciam minha mãe por causa dessas delícias e diziam que o jeito dela de cozinhar tinha um carinho especial. Não era só sobre comer, mas sobre sentir que alguém te oferecia um pedacinho do que tinha de melhor. Na época em que tudo começou, eu devia ter uns 10 anos. Minha irmã, Lara, era 2 anos mais nova e tinha aquele jeito curioso de quem quer entender tudo ao redor. Morávamos em uma casa que meu pai, Damião, começou a construir em um terreno que ficava um pouco afastado do restante das casas, perto de um antigo pomar onde se plantavam várias frutas. Esse terreno foi cedido pelos pais da minha mãe, Célia. Ela ficou muito feliz ao saber que ali poderia ter seus canteiros, horta e um espaço mais amplo para nós dois corrermos. Na divisa com o terreno vizinho, além das árvores frutíferas, havia um pequeno canavial mantido pela família do senhor Aloísio, nosso conhecido. Antes dessa mudança, vivíamos na casa dos meus avós paternos, que ficava nas montanhas. Era uma casa de madeira, compartilhada pela família inteira. As telhas eram feitas de um material parecido com zinco, e o vento batia tão forte que a gente se acostumava a ouvir assobios vindos das frestas. Quando eu tinha 6 anos, fomos para o povoado, onde meu pai passou dias e noites levantando as paredes do nosso novo lar. Não era grande, mas tinha estrutura de alvenaria e janelas que deixavam o sol entrar. Ao redor, algumas árvores frutíferas plantadas pelos antigos donos do terreno. Em alguns pontos mais distantes, o mato crescia sem controle. Para chegar até lá, seguíamos por uma trilha de terra. Se chovesse, virava um caminho de lama que grudava no sapato. Então a gente aprendia a andar de maneira que sujasse menos as roupas. Não demorou para eu e Lara começarmos a ajudar minha mãe na venda dos doces. Andávamos com uma bandeja coberta por um pano, parando nas casas que sabíamos que sempre iam comprar. Eles adoravam as compotas de goiaba, o doce de abóbora, o sabor caseiro que lembrava a infância. Nossa rotina era simples. Meu pai saía ainda de madrugada para trabalhar em plantações ou cercar pedaços de terra para algum patrão. Ele pegava qualquer serviço que aparecesse. Minha mãe acordava cedo para preparar os doces e nos pedia ajuda com as pequenas tarefas. Depois, percorríamos o povoado até o fim do dia. Foi assim por um bom tempo, até que surgiu um período em que, por causa de algumas dificuldades financeiras e de logística, ficamos sem ir à escola. Meus pais não conseguiam nos levar e buscar, e o caminho era longe. Eles contavam muito com a gente para cuidar dos animais que criávamos. Algumas galinhas, uns poucos porcos e um ou outro bichinho que aparecia como presente de conhecidos. Por ter todo esse contato com a terra, com o quintal e com os bichos, nunca tivemos medo de ficar sozinhos. Lara e eu sabíamos o que fazer quando nossos pais saíam. Ela gostava de brincar com pedrinhas, inventava histórias imaginárias.
Eu me distraía esculpindo figuras em pedaços de madeira com um canivete que meu avô me dera. Gostava de criar pequenas estátuas de passarinhos ou cachorros, coisa simples. Quando minha mãe estava em casa, a gente se sentia protegido. Quando ela não estava, também não havia sensação de perigo algum. Até o dia em que notei algo diferente. Certo fim de manhã, minha mãe tinha saído mais cedo para vender suas cocadas em outra área do povoado. Meu pai estava desde antes do sol nascer consertando cercas em um sítio próximo. Lara e eu ficamos ali, cada um em seu canto. Foi quando, olhando para o fundo do quintal, vi alguém. Parecia um homem vestido com roupas claras, calça de tecido rústico e sandálias. Ele vinha de trás das árvores, perto da divisa com o terreno vizinho. Achei que fosse alguém buscando meu pai, mas não reconheci o rosto. Aproximei-me até certa distância e ele fez um sinal para que eu chegasse mais perto. "Quem é você? O que quer?" Ele respondeu de modo quase indiferente. "Preciso falar com seu pai." Senti um aperto, não de pavor, mas de alerta. Ele não citou o nome do meu pai, tampouco explicou o assunto. Parecia saber coisas de nós, mas não tinha a postura de amigo ou conhecido. Ele ficou parado, olhando para mim sem esboçar sorriso. Dei um passo atrás e entrei correndo pela cozinha. Fiquei observando por uma fresta na parede de madeira que separava a área de serviço. Lá estava ele, imóvel. Em seguida, ouvi Lara me chamando, pedindo ajuda para pegar um balde que se desequilibrara. Me distraí por alguns segundos. Quando voltei a olhar, o homem sumira. Depois desse dia, comecei a reparar que, quando ficávamos sozinhos, havia uma estranha movimentação lá atrás, no pomar. Às vezes, um vulto passando, como se alguém caminhasse bem devagar entre as árvores. Outra hora, galhos se partindo num ritmo que não lembrava bicho nenhum. Porco, cachorro, galinha, eu conhecia esses sons. O que eu ouvia tinha outro tom, como se fosse pisada humana, mas sem pressa. Comentei com meu pai, que ficou irritado e disse em tom de bronca: "Por que você não perguntou o nome dele? Devia ter dito que eu não estava. E por que não contou antes? Pode ser alguém precisando falar de trabalho." Eu tentei explicar que não parecia um simples visitante, mas ele achou que eu estava exagerando. Ainda assim, fiquei com a sensação de que algo naquela presença me deixava inseguro. Parecia até um parente distante do meu pai, mas ao mesmo tempo não se parecia com ninguém que eu conhecesse. As semanas passaram e Lara começou a ficar mais tempo dentro de casa. Eu achava que era só fase, mas um dia a vi conversando perto da cerca de arame, virada para o lado do pomar. Me aproximei devagar e notei que ela falava com alguém do outro lado. Reconheci a postura do mesmo homem, só que desta vez havia algo diferente na pele dele. Parecia que nunca tinha tomado sol de tão clara. Parei a uns metros e chamei minha irmã. "Lara, sai daí, o que você está fazendo?" Ela não respondeu, gritei mais forte. Quando ela finalmente se virou, veio andando devagar, mastigando algo. "O que é isso que você está comendo?" Ela respondeu. "É um pedaço de cana." Eu peguei aquilo com raiva, sem pensar, e joguei no chão. Lembro de ter exigido que ela cuspisse, e ela obedeceu assustada. Não vi o homem do outro lado da cerca. Ele tinha sumido. Mas fiquei com a imagem na cabeça. Minha irmã tão inocente pegando algo de um desconhecido. Não demorou para Lara começar a ter tosse frequente à noite. Nada muito forte, mas constante, como se algo prendesse a garganta. Minha mãe acreditou que fosse uma gripe ou um problema de alergia, mas eu me lembrava da cena no quintal e resolvi contar o que tinha visto. Ela ficou brava e disse para Lara em tom de conselho: "Não aceite nada de estranhos, minha filha. Pode ser perigoso." Ainda assim, tentou se convencer de que devia ser apenas alguém de passagem que ofereceu uma cana-de-açúcar do sítio do Sr. Aloísio. Prometeu que perguntaria aos vizinhos se conheciam tal homem. Lara foi piorando, cansada, sem vontade de brincar. Começou a reclamar de dores no corpo, e minha mãe passou a fazer chás de ervas, colocou compressas mornas no peito dela e assumiu que fosse algum tipo de empacho ou friagem. As noites, no entanto, ficavam estranhas para mim. Eu costumava dormir sem problemas, mas, ao ouvir minha irmã tossir e gemer, sentia um desassossego crescente. Era como se a casa tivesse ficado pesada,
apesar de tudo continuar igual por fora. Em uma tarde, resolveram levar Lara ao posto de saúde mais próximo. Voltaram com uma sacola de remédios que o médico receitou. Ela até melhorou de início, dormiu bem na primeira noite. Mas, enquanto isso, eu comecei a ouvir coisas no quintal. Soava como passos arrastados ou galhos quebrando, mas sempre em horários em que tudo deveria estar parado. Meus pais também passaram a notar. Às vezes, a gente escutava ruídos como de animal grande respirando forte atrás da parede. Mas, quando meu pai saía para ver, não encontrava nada. Passamos a guardar um martelo pesado perto da porta, caso fosse preciso espantar algum bicho. E assim, as madrugadas viraram um período de tensão. Em uma delas, acordei com um som abafado dentro do nosso quarto, como se algo estivesse ali, perto de onde a gente dormia. Não era um barulho alto, era quase como um estalo, repetido várias vezes. Fiquei deitado, suando, tentando entender se era minha irmã tossindo ou alguma cadeira rangendo, mas soava diferente mais perto do chão. Quando finalmente chamei minha mãe em voz alta, ela pulou da cama. Meu pai acendeu o lampião e olhou ao redor. Nada fora do lugar, mas o ar parecia pesado, sem brisa, e a gente sentiu um cheiro incômodo, meio parado, que não se assemelhava ao de mofo nem de animal. Aquilo nos deixou acordados até amanhecer, e minha mãe se pôs a rezar baixinho. Ela não era de ir à igreja sempre, mas acreditava em rezas simples para afastar coisa ruim. Foi nessa época que Lara começou a dizer que via alguém andando no pomar, sobretudo quando nossa mãe e nosso pai estavam fora. A descrição que ela fazia lembrava o homem que eu tinha visto. Camisa clara, sandálias, pele muito clara. Só que ela acrescentava detalhes que me perturbavam, falando que às vezes ele aparecia na beira do cercado e ficava virado para ela, sem piscar. Em outras ocasiões, corria de forma estranha, curvado como se fosse cair a qualquer momento. Minha mãe tentava acalmá-la, dizendo: "Calma, minha filha, deve ser só impressão", mas eu já não descartava nada. Um dia, Lara deu um grito alto enquanto eu estava no quintal. Corri e a encontrei chorando, olhando para o meio das árvores. Perguntei o que tinha acontecido. Ela falava entre soluços. Ele correu para cima de mim e parou bem perto. Quando fui verificar, não achei ninguém. A única coisa que notei foram alguns galhos caídos e o chão meio revirado, como se alguém tivesse pisoteado ali recentemente. Esse tipo de situação se repetia, deixando minha irmã cada vez mais assustada. O ponto de virada foi quando minha mãe, voltando das vendas de doces, chegou ofegante e muito pálida. Assim que entrou, trancou a porta e me chamou na cozinha. Falou baixinho, ainda tremendo. Senti alguém me acompanhando no caminho. Parecia o seu pai, mas o rosto estava sem cor. Ela contou que o sujeito caminhava do outro lado da cerca, como se estivesse seguindo cada passo dela. Disse que teve a nítida impressão de estar sendo seguida, mas não conseguia correr, pois suas pernas ficaram estranhamente pesadas. Naquele dia, ela desabafou com uma senhora mais velha que lhe comprava doces. A senhora, conhecida como Estela, tinha fama de entender dessas coisas de benzimento e rezas. Estela topou vir até nossa casa para ver se havia alguma energia ruim pairando por lá. Quando chegou, olhou cada cômodo em silêncio, aspergiu uma água perfumada em volta das janelas e disse em voz firme: "Vou precisar voltar outras vezes. Há algo denso nesta atmosfera." Na visita seguinte, Estela pediu para ver o quintal e principalmente a área próxima ao arame que dividia nosso terreno do pomar. Ajoelhou-se ali, acendeu umas ervas secas e murmurou algumas palavras que eu não entendi direito. Quando se levantou, avisou: "Este ponto aqui é uma espécie de abertura. Algo de fora se infiltra na casa." Explicou que se não fosse barrada, essa energia poderia afetar mais gente. Enquanto isso, meu pai, cético, não acreditava muito em assombração. Ainda assim, passou a ter pesadelos e acordava no meio da noite dizendo: "Ouvi vozes me chamando lá na área de serviço." Ele levantava, abria a porta com raiva, martelo na mão, e não via nada. Voltava suado, sem entender se estava sonhando ou se algo realmente acontecia. Sentia-se confuso,
às vezes até irritado conosco, como se estivéssemos dando atenção demais à besteira. Mas notei que ele também não estava bem. As galinhas ficaram agitadas, começamos a encontrar ovos espalhados em cantos estranhos. Uma noite, as porcas e os porcos berraram sem parar, e meu pai correu lá fora achando que tinham invadido o curral. Tudo parecia em ordem, mas os animais continuavam inquietos. Foi ficando claro que toda a nossa casa parecia sob algum tipo de influência, mas a gente não conseguia entender a origem. Eu notava Lara ainda doente, com febre que ia e vinha, e isso me deixava muito preocupado. Em uma das madrugadas, acordei com meu pai saindo às pressas. Ele percebeu um barulho forte em cima do telhado, como se algo pesado andasse por lá. Pegou uma lanterna e deu a volta na casa, mas não encontrou nada. Quando voltou, disse: "Acho que vi uma sombra correndo para dentro da mata." Perguntou se eu ou minha mãe havíamos subido no sótão durante o dia, mas a gente nem chegava ali. Era só um espacinho sujo e cheio de teias. Depois de mais algumas manifestações, Estela resolveu fazer um ritual diferente. Veio pela manhã e pediu que a gente circulasse a casa com gasolina, criando um círculo. Meu pai hesitou muito e questionou com ar preocupado: "Isso não é arriscado demais? Posso perder minha casa em um incêndio." Mas Estela explicou que a ideia era fazer um fogo controlado, só para criar uma espécie de barreira espiritual. Ele acabou topando, pois estava desesperado para acabar com aquilo. O fogo subiu com rapidez, deixando a casa envolta numa barreira de chamas. Estela falou algumas orações e pediu para ficarmos calados. Depois mandou jogar água para apagar tudo. O cheiro de queimado grudou em nossas roupas, mas ela comentou: "Ainda sinto algo, não foi suficiente." Alguns dias se passaram e meu pai recebeu um trabalho rápido em outro pomar. Precisava consertar um trecho de cerca no meio do mato. Disse que voltaria antes do almoço. Quando deu o meio da tarde e ele não apareceu, minha mãe se preocupou. Pediu ajuda ao vizinho que tinha uma caminhonete velha, o senhor Aloísio, para ver se encontrava meu pai no caminho. Não demorou muito para voltarem, e meu pai estava sujo, ofegante, com um olhar distante. Não falava quase nada. Quando ficou mais calmo, contou que ouviu um assovio enquanto estava debruçado na cerca e pensou que fosse gente da vizinhança. De repente, algo foi atirado nele. Uma fruta velha que bateu no ombro e caiu ao lado. Ao se virar, viu uma pessoa alta de roupas claras, mas o rosto quase sem expressão. Tinha olhos que pareciam fundos e a pele tão esbranquiçada que refletia a claridade. Ele tentou perguntar o que queria, mas a figura se aproximou muito rápido e ele, num impulso, correu. Caiu numa vala cheia de lama, levantou-se e saiu em disparada, escutando passos perto dele. Achou que estava sendo seguido a poucos metros. Quando finalmente conseguiu chegar a um ponto da trilha onde passavam mais pessoas, não viu mais ninguém. Estava tão desnorteado que se perdeu do caminho de volta. Foi aí que Aloísio o encontrou. Aquilo o deixou abalado. Essa foi a primeira vez em que admitiu, sem rodeios: "Tem alguma coisa estranha acontecendo. Não é só imaginação de criança." Naquela noite ficamos todos no quarto, ninguém pregou o olho. Não houve nenhum barulho muito claro, mas a sensação de estar ali, sem defesa, deixava tudo tenso. Falávamos pouco, como se a voz pudesse chamar a atenção de algo que rondava a casa. Na madrugada seguinte, ouvimos algo parecido com mastigação, bem perto das janelas. Não era um som alto, mas produzia desconforto. Minha mãe ficou em silêncio total, abraçando Lara, que continuava adoentada. Parecia que aquela tosse, que não melhorava completamente, fosse resultado da aproximação constante dessa coisa, que agora se manifestava de vários jeitos. Meu pai me olhou sem dizer nada. Percebi que ele também sentia medo. Chegamos a um ponto em que minha mãe decidiu não esperar mais. Procurou Estela outra vez e explicou tudo o que tinha acontecido no sítio onde meu pai trabalhava. Estela ouviu com atenção e disse: "Se nada até agora funcionou, talvez seja preciso algo radical, deixar a casa vazia por um tempo." Ela acreditava que a entidade se nutria da nossa presença e do nosso medo, mas também alertou que aquela conexão com Lara
poderia se manifestar mesmo à distância, pois a menina havia recebido algo diretamente daquele homem, ainda que inocentemente. A ideia era comprar uma imagem de santo e deixá-la ali, enquanto a família ficava longe por aproximadamente 30 dias. Meu pai relutou, argumentando: "Não quero abandonar tudo pelo que trabalhei tanto. E se alguém roubar nossa casa?" Mas ao ver que Lara estava cada vez mais frágil, acabou concordando. Então avisou ao Sr. Aloísio que ficaríamos fora e pediu para ele passar lá de vez em quando para verificar se ninguém invadia. No dia seguinte, fomos ao mercado do povoado e compramos uma imagem de Santa Filomena, que minha mãe dizia ser milagrosa em casos de enfermidade. Colocamos essa imagem num toco de madeira bem no meio da casa e, sem fazer barulho, reunimos uns pertences básicos e partimos. Fomos para a antiga casa dos meus avós paternos, nas montanhas, onde já tínhamos morado. Deixamos os animais sob os cuidados do Sr. Aloísio. Eu não sabia se aquilo resolveria, mas só de sair daquele lugar já dava certo alívio. O problema é que Lara não melhorou. Pelo contrário, parecia que a cada dia longe de casa, seu corpo fraquejava. Tinha febres que vinham do nada, reclamava de dores esquisitas, como se algo comprimisse os ombros. Estela chegou a dizer: "Essa reação pode acontecer porque foi através dela que essa coisa entrou na família. Se a casa está vazia, a entidade fica insatisfeita, mas ainda pode afetar Lara à distância, até que rompamos o elo de vez." Minha mãe começou a rezar fervorosamente todas as manhãs e todas as noites, com a ajuda da minha avó. Acendiam velas, passavam chá nas mãos e na testa de Lara e pediam proteção. Eu acompanhava, mas me sentia impotente. Mesmo com esse clima pesado, os dias foram passando, contando cada um deles. Eu tinha medo de que, ao voltarmos, nada tivesse melhorado. Minha mãe dizia com voz esperançosa: "Se continuarmos rezando, há chance de encontrarmos a casa limpa." Quando finalmente completamos o tempo combinado, arrumamos nossas coisas e seguimos na caminhonete de Aloísio de volta. Ao chegar, descemos com cuidado, sem muita conversa. A primeira coisa que notei foi o quintal. Estava seco, como se ninguém tivesse regado durante muito tempo. Embora estivéssemos em um período em que costumava chover, o terreno ali ficava em uma parte mais alta e a água não se acumulava com facilidade. As folhas das árvores pareciam opacas, quase sem brilho. A própria terra estava mais clara, quase amarelada. Por dentro, a casa estava empoeirada, com uma camada fina de pó cinza sobre móveis, janelas e chão. Minha mãe abriu a porta e levou a mão ao nariz, incomodada com o cheiro estagnado que se espalhava pelos cômodos. Tudo parecia abafado, quase sem cor. Quando olhei para o lugar onde deixamos a imagem de Santa Filomena, me assustei. A pintura colorida dela estava cheia de manchas escuras, como se mofo tivesse tomado conta de cada detalhe. O rosto estava quase irreconhecível e algumas partes da base de madeira tinham se soltado. Estela chegou logo depois e examinou a imagem. Sacudiu a cabeça, dizendo: "Não está totalmente livre, mas a santa absorveu boa parte daquela presença, impedindo que se espalhasse mais ainda. Para resolver de vez, precisávamos nos livrar daquela imagem." Estela recomendou levarmos para um local ermo, sem casas por perto, e queimá-la com a família presente. Assim, o elo com a entidade seria rompido. Então, na manhã seguinte, meu pai e Aloísio colocaram a imagem no carro e nós seguimos para um descampado onde havia algumas árvores secas. Ali, fizemos um círculo com sal grosso, empilhamos lenha no meio e colocamos a santa no topo. Estela pediu em voz séria: "Ninguém fale nada enquanto o fogo sobe." Observei as chamas lamberem a madeira subindo até a parte da imagem. Não senti nada parecido com grito ou gemido, mas a queima produzia um crepitar denso, meio irregular. Ficamos olhando até tudo virar cinzas. Quando terminamos, jogamos terra por cima, desfazendo o círculo. Lara apenas observava, ainda fraca, mas sem reclamar da febre naquele instante. Voltamos para casa e o lugar estava mais silencioso que antes. Não sei se foi sugestão da nossa cabeça, mas a atmosfera parecia menos opressora. Passamos as semanas seguintes limpando tudo,
retirando o pó e deixando o sol entrar. A cada dia, Lara melhorava um pouco. Já não tossia à noite, conseguia se levantar para comer. Aos poucos, fomos retomando as rotinas. Minha mãe voltou a fazer doces para vender, embora eu a acompanhasse com certo receio. O povo do povoado perguntava o que tinha acontecido, se a casa estava bem. Rumores corriam, mas ninguém abordava o assunto diretamente. Apesar de termos conseguido acalmá-la, como minha mãe dizia, nunca mais nos sentimos os mesmos. Passamos a encarar a espiritualidade de outra forma. Minha mãe manteve contato com Estela, fez várias orações e rezas pela casa. Meu pai se tornou mais calado e Lara, ainda que recuperada, por muito tempo teve pesadelos ocasionais. Nesses pesadelos, ela dizia reencontrar aquela figura de roupas claras e pele pálida. Mas, diferente de antes, acordava e conseguia voltar a dormir depois de tomar um pouco de água e escutar uma reza. Os anos se passaram e muita coisa mudou em nossa família. Mas toda vez que lembro daqueles dias, sinto uma mistura de gratidão e receio. Gratidão porque, mesmo sem entendermos completamente o que ocorreu, nossa família permaneceu unida. E receio por saber que há coisas difíceis de explicar, que podem se manifestar sem a gente esperar. Essa história, de certa forma, é um aviso de que nem tudo se controla com os olhos ou com as mãos, e de que a fé ou a persistência em algo pode ser uma força de proteção quando tudo mais parece falhar. Hoje, já adulto, vejo que o medo que senti naquela época me acompanhou por muito tempo. Minha irmã teve o caminho dela, formou uma família e se curou das sequelas que aquele período deixou, mas ainda carrega lembranças. Meus pais continuaram por um tempo naquela casa, porém, com o passar dos anos, decidiram se mudar para um local mais próximo de outros parentes. Ainda assim, a gente que mora ali. Ficaram conhecidos na região por manter a terra produtiva e plantar novas árvores. Dizem que a propriedade não tem mais nada de estranho. Espero sinceramente que seja verdade. Nunca chegamos a saber quem era aquele homem que apareceu no quintal. Alguns acham que pode ter sido um sujeito doente vagando pelos arredores. Outros falam em uma entidade que assumia forma humana para enganar. Não sei se um dia terei uma explicação lógica. O que posso dizer é que naqueles momentos de fragilidade, tudo parecia extremamente real e, ao mesmo tempo, inacreditável. Minha mãe sempre repete: quando lidamos com algo que não conhecemos, o melhor é respeitar e proteger quem amamos. Talvez essa seja a maior lição de todo esse episódio. Aprendi a valorizar sinais, pequenos avisos, como uma tosse que não passa, uma sensação ruim em certo lugar, aquela percepção de que a gente não está sozinho, mesmo que ninguém se apresente de modo claro. Quando a vida rural nos expõe ao que a natureza tem de misterioso, às vezes nos deparamos com forças que não cabem em explicações fáceis. Deixo aqui meu relato, porque acredito que cada família que passa por algo estranho guarda uma história que merece ser ouvida. Hoje, Lara e eu rimos de algumas passagens, como quando joguei fora o pedaço de cana que ela estava comendo. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que aquele gesto provavelmente a salvou de algo pior. Não temos como comprovar nada, mas os fatos e as memórias estão aí, marcados em cada lembrança que carregamos até hoje. De vez em quando ainda sonho com aquele quintal vazio e a silhueta de um homem parado entre as árvores. Acordo sem saber se foi só saudade do lugar ou se algo em mim continua conectado àquilo. Então faço uma oração simples e durmo de novo, com a vontade de que, caso exista qualquer presença estranha por perto, não encontre espaço para se aproximar mais uma vez. Este é meu relato. Por mais que não haja provas, ainda penso que muitas pessoas podem ter vivido histórias semelhantes, sem jamais contá-las. Porque admitir que algo escapa ao nosso controle é aceitar que o mundo tem mistérios que não combinam com a lógica do dia a dia. E se um dia eu tiver que dar conselho a alguém que passe por algo parecido, direi para confiar nos próprios instintos e cuidar daquilo que se ama, pois às vezes só isso impede que essas forças vão além do que podem. Fico feliz de ver minha irmã hoje, saudável, longe dos sustos que a afligiram na infância. Meus pais seguem com a vida simples, com as lembranças daquele período quase como uma marca do passado.
A casa, segundo dizem, está em paz. E eu prefiro manter a fé de que algumas batalhas silenciosas foram vencidas ali, mesmo que tenhamos tido nossos altos e baixos. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.